Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindas a mais uma live. Hoje nós temos uma prosa com a autora. Sim, Adriana Pinheiro vai estar aqui comigo e com vocês, né, conversando um pouquinho sobre tudo, em especial sobre a sua obra, Útero Florido. Bom, antes de chamá-la, né, ela que ainda há pouco postou nas redes sociais que nunca participou de uma live, vamos lá, sempre há a primeira vez, né? E vai dar tudo certo. Espero que eu consiga deixá-la à vontade. Mas eu fiquei pensando assim, depois que eu vi o story dela, fiquei pensando, gente, ela parece uma pessoa super alta astral, né? Se você parar um pouquinho para dar uma olhada no Instagram dela, você vai adorar, vai se apaixonar pela pessoa, né, que ela é, assim, de forma tão espontânea, tá? Então, antes de chamá-la, eu sempre costumo, na verdade, ela já está aqui, já vou chamar você, Adriana, costumo sempre fazer uma prévia, né, para que as pessoas que estejam entrando aí possam estar curtindo aí, sabendo um pouquinho de quem vai estar aqui conosco, comigo e com vocês. Então, Adriana Pinheiro é jornalista, com passagens por agências de publicidade e marketing de grandes empresas de segmentos de saúde, finanças, esporte, beleza e arquitetura. Adriana Pinheiro lançou seu primeiro livro este ano, em 2025, no final de março, Útero Florido. A obra mistura nostalgia, ironia e delicadeza ao tratar da maternidade ou a escolha de não vivê-la, amadurecimento, liberdade e o peso das experiências familiares. É uma obra que foi lançada em parceria com a Haikai Editora, que tem aí aproximadamente 122 páginas. Vamos falar sobre esta obra, como que foi a construção dela, onde vocês podem adquirir e tudo mais, né? Comentei que eu dei uma espiadinha, porque eu sou dessas, de espiar o Instagram do povo, saber um pouquinho da vida alheia aí do pessoal. E fiquei muito surpresa e muito admirada, né, com a forma como a Adriana, ela, na verdade, né, ela vive, porque querendo ou não, né, a gente acaba, né, mostrando muito do que somos. E eu vi que ela é uma pessoa muito querida e alto astral, né? E ela gosta de uma boa música, gosta especialmente de rock, pelo que eu andei ali sondando, e um rock de qualidade, não é qualquer coisa, é rock de qualidade, alto nível, que nós vamos conhecer um pouquinho aqui sobre esses gostos, né? E ela fez uma postagem que eu achei muito bacana, que diz assim: quem sou? Né? E aí ela fez em forma de vídeo, com a voz dela narrando ali, né? Então ela diz assim: sou uma bomba relógio, uma borboleta, uma cachoeira, um ser complexo de inúmeros sonhos, de um coração palpitante, de um cérebro que transborda loucuras, olhos inquietos, alguém que ama a vida e as pessoas, músicas, livros, natureza, pedaladas, corridas, natação, snowboard. Uma menina mulher que está sempre em busca de novas aventuras, evolução e bem-estar. Uma jovem senhora que ajuda as pessoas, uma criatura dotada de espírito livre, amor e saúde. Alguém que tem sede de conhecimento e fome de desafios. E ela termina esse post dela fazendo um convite, né, para nós. Vamos juntos construir um mundo melhor? Eu achei fantástico esse post dela. Então agora sim, vou chamar a Adriana para que a gente possa conhecer um pouquinho dela, em especial da sua obra também, que ela fez aí com muito carinho, seu primeiro romance. Deixa eu achar ela aqui. Vamos lá. A princípio não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu tentar de novo. Espera aí. Não está aparecendo aqui para mim, para que eu possa fazer o convite. Então, vamos fazer o seguinte, vamos inverter a situação. Adriana, eu vi que você está aqui, mas eu não estou te vendo na minha lista, para que eu possa chamar.
Então, na parte de baixo da tela, você está vendo uma câmerazinha com sinal de mais. Clica nela e dá o OK, que daí é você quem está fazendo o convite para mim. Isso, eu estou vendo o seu convite. Agora sim, vamos lá, vamos torcer. Opa, Olá! Agora sim, né? tudo bom, Adriana? Você está me vendo e ouvindo? Tô, e você? Tô te vendo e ouvindo. Que bom, que bom. Porque às vezes o Insta faz disso, né? De dar aí algumas surpresas no meio do caminho. Eu lembro na pandemia, quando a galera resolveu fazer um monte de live, que às vezes dava uns probleminhas, aí travava, mas sempre acabava dando certo, né? Sim, no final das contas, né? O final era feliz. E é isso aí. Obrigada. Escuta, olha, seja bem-vinda, tá? Espero que você esteja à vontade. Eu vi que você postou que é a primeira live que você está fazendo, né? A gente sempre tem uma, espero que seja, né, prazerosa. Com certeza. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Já preparei meu drink, ó. Então já vamos Suco de brindar. melancia. Saúde! Saúde para você, para sua família e que venham mais obras, viu? Mais obras que a gente tem muita curiosidade em cima desta, que é a sua primeira, né? Um brinde. Ah, sim, sempre. Tati, vou tomar aqui. Isso, Saúde para todos, sejam bem-vindos. joia. Só para a gente terminar um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho mais você, eu fiz uma apresentação breve. Gostei muito do seu Insta, né? Eu queria ser a metade do que você coloca no seu Insta, viu? Porque eu achei assim fantástica a forma como você se diverte, né? Eu acho que é isso que a gente pode resumir. E eu queria então fazer um ping-pong com você. Pode ser? Bora, com certeza. Então vamos lá. Um sonho, Ser mãe. uma música, Give Me Shelter, Rolling Stones. um filme, E o vento levou. uma série, Hum, pode ser This Is Us. Não é a que eu mais amo, mas é a que me veio à mente agora. E tem muita coisa muito importante lá também da vida. entendi. Uma cor, Rosa. uma comida, Sushi. um doce. Cookie. De banana? Não, de chocolate mesmo. De chocolate ao leite, o tradicional. Um desejo. Desejo viajar pelo mundo inteiro. Uma viagem. Para Suíça para esquiar muito lá nos Alpes. Uma mania. Fazer listas. Uma superstição. Superstição. Ah, eu tenho mania de acordar sempre com o pé direito. E um Eu super... saio e reparo nisso. Ah, é? E E um vocês? superpoder? Superpoder? É, Voar. eu também. Voar. Uma vez me perguntaram sobre isso, eu falei, eu queria voar. Para poder estar em vários lugares, né? Sem precisar ficar esperando o avião e conexão daqui, conexão dali. Exato. Nossa, voar por esses. Pelo universo inteiro, né? Sim. Pelas galáxias aí todas. Antes da gente falar sobre o seu livro, que a capa está belíssima, né? Antes da gente entrar nesta obra, eu queria conhecer um pouquinho mais assim sobre você. Como que foi assim? Eu vi que você gosta de escrever, até aí tudo bem. Então a gente faz um paralelo que quem gosta de escrever também gosta de ler. Opa, com Como que certeza. foi a Inclusive, sua meu relação? celular está apoiado aqui no livro que eu estou lendo, mas eu não vou falar qual é, porque a gente vai falar do meu livro, né? É, Tô brincando, mas eu falo depois, ele é muito bom.
Tá. Eu faço essa pergunta no final também, se normalmente eu falo assim, que livro você recomenda ou o que você está lendo nesse momento, que às vezes é até uma dica legal para que as pessoas possam, né, conhecer. Como que foi sua relação com a literatura, então? Foi tranquilo ou foi assim trágica, como é para muitos, por conta da escola que forçava a gente a ler os clássicos? Bom, eu sempre gostei muito, né, das aulas de português, principalmente. Para mim não era um sacrifício ler os clássicos. Eu sou uma pessoa que costuma deixar tudo para a última hora, então quando eu tinha prova assim, de algum livro, eu lia sempre um dia antes, né? Talvez dois, mas eu sempre deixava para a última hora, mas era com prazer, né? Era porque acabava que eu priorizava outras coisas e tal. Mas a leitura sempre foi um prazer para mim. Mas eu passei a gostar mais de ler, eu acho que na pandemia, sabia? Foi na pandemia, porque na época eu trabalhava para uma empresa que fazia home office, e aí eu percebi que sobrava muito tempo. Tinha bastante trabalho, mas sobrava bastante tempo assim para fazer uma faxina em casa, para enfim, coisas para ler, para fazer aula de funcional online, né? E aí eu comecei a me apegar mais assim pela leitura. Aqui em casa eu tenho vários clássicos, e aqueles empoeirados, sabe? Até meio mofados, assim. Coisa que eu pego de família também. Às vezes a família faz limpas, né? Eu, inclusive, uma tia minha que está aqui, Carlotinha, fez uma limpa de livros. Eu peguei várias coisas dela. Ela sempre gostou muito de ler também. E, enfim, aí eu sempre li e sempre escrevi como uma forma de desabafo. E aí, no ano passado, eu costumo dizer que eu ganhei uma demissão de uma grande empresa. Então, isso me impulsionou a fazer coisas que eu gosto mais, assim. Então, eu falei, quer saber? Agora é a hora. Eu vou pegar esse tempo livre e vou literalmente tirar do papel ou colocar no papel, né? Enfim. E, e aí eu já tinha alguns rabiscos, porque na época de blog, né, Blogspot, né, eu já tinha muito material, assim, tanto de lembranças minhas, como de desabafos, como de acontecimentos. Uma historinha que eu me lembro bem é de quando a minha mãe, uma vez, saiu para ir ao supermercado, ela ia fazer uma sopa para os filhos, e aí ela estava chovendo muito e tal, e caiu uma árvore no carro dela, tipo a distância da cabeça dela. Nossa. Né? E, e aí, enfim, caiu e tem essa história nesse blog. No livro não tem, mas no blog tem. Eu conto cada detalhe e eu aproveito para fazer uma analogia ao que ela é na vida, assim, sabe? Porque ela se dedica aos filhos, ela se dedica a todo mundo, sabe? E naquele dia ela ia comprar as coisas para fazer uma sopa, tava muito frio, chovendo, e tal. E ela foi, e olha só o que acontece, né? Uhum. E às vezes esse tipo de coisa na vida dela também. Ela faz muito, ela se doa para a galera toda. E aí, às vezes, ela fala: peraí, e eu, né? Enfim, mãe é mãe, não sei se você é mãe, né? Não sou, mas eu sei que chega um momento em que olha-se sempre mais para os filhos do que para si, né? Uhum. E é bem isso mesmo. É, pela sua fala no início, que seu sonho é ser mãe, você também não é ainda, é isso mesmo? Eu não sou, eu tenho 45 anos, né? Eu ainda posso ser, segundo meus exames. Eu tenho um namorado, Paulo, que está aqui, eu acho que ele ainda está aqui, não sei. E nós já conversamos muito sobre isso. E estamos elaborando, né? Ideias, possibilidades aí. Sim, vai dar tudo certo, né? Tá? Mas eu tenho sobrinhos maravilhosos, eu tenho 5 sobrinhos, sou apaixonada por todos. Tenho de 3, 4, 7 anos, 11, 14, de tudo. Então eu sei bem assim como que é cada uma dessas fases aí, né? Além dos sobrinhos, eu tenho
priminhos também, filhos de primos, né? Que eu amo Uhum. de. Entendi. Mas eu É, estava te contando, né, do processo, né, da sim. escrita e tal. Tinha esse blog, né, que eu te falei. Na verdade, começou como um livro, né? Porque era uma época que eu tinha muita insônia, aí eu sentava no meu computador ali de madrugada e ficava metralhando, incomodando a casa inteira, né? Porque dava para todo mundo. E aí, aí eu resolvi que eu ia fazer um livro. Aí eu separei os capítulos, eu fiz a orelha lá, bonitinha, não sei o quê. Chamava A Pluma e a Árvore, alguma coisa assim, né? E tinha a ver com uma paixonite aguda que eu estava vivendo, né, naquela época e tal. E o título, inclusive, tem a ver com nossos sobrenomes, porque o meu é Pinheiro, né? E o Uhum. da pessoa, eu prefiro não falar, mas tem a ver. E aí eu escrevi, e aí eu mostrei para essa pessoa, inclusive, né? E essa pessoa gostou muito, tal, e falou assim: tá muito bonito, tem muitas partes bacanas, tal, interessantes, mas por que que você não faz um blog primeiro, né? Uhum. Aí, beleza, aí eu acatei aquela dica, né? E resolvi fazer esse blog e foi isso. Aí foi nascendo, mas aí com a correria do dia a dia, enfim, não era uma prioridade fazer um livro, e aí um trabalho, não sei o que. Aí chegou nessa fase que eu te falei, que teve a demissão da grande empresa, e eu Uhum. falei agora, né, de eu me dedicar às coisas que eu gosto mais. E aí eu comecei a escrever. Eu já tinha escrito, na verdade, um pouco antes, algumas coisas, tinha rabiscado, mas aí eu peguei e me envolvi mais, né? E, e consegui focar naquilo e finalizar. Aí eu li, reli, fiz vários ajustes. Eu pensei, será? Será? Porque é muita exposição, né? Apesar de não ser uma autobiografia, é, tem muita coisa, óbvio, da minha vida, né, de referência, porque afinal a gente escreve sobre o que a gente conhece. Claro, faz pesquisas também e tal, mas né, sai com mais Uhum. facilidade que a gente vive. E, enfim, aí lancei, aí tá sendo muito legal viver tudo isso, né? Porque as pessoas estão lendo, estão comentando e estão se divertindo, então algumas se identificam, né? Outras falam, nossa, você pegou pesado com tal pessoa, hein? Eu falei, mas gente, não é uma biografia. Então Quer dizer é que tem babado ali dentro, né? muitos e muitos. Viu? Preocupada. Certas pessoas já leram, assim, se identificaram que elas não vão nem olhar na minha cara, mas se elas fizerem. Mas a gente, de certa forma, a gente tem muito da gente dentro do que a gente escreve, independente se for uma ficção, né? Eu vi que você tem a personagem da Lila, que nós já vamos falar um pouquinho sobre ela, que você já deu um pouquinho aqui de spoiler para gente, né? Sobre essa construção e tudo. Queria só aproveitar aqui o momento de passar rapidamente por quem está aqui. A Silvia MPB deixou aqui um sucesso e merda para você, então essa é da Artes Cênicas. Valeu. Deixa eu ver quem mais aqui está passando. Pediram para falar sobre os sobrinhos, que você já falou, Ah, com né? certeza. Ana Maria Luísa, beijo. Beijo para todos os meus sobrinhos. Tem a Maria Carlota, disse assim, orgulho de você. A Elô tá mandando um carinho aí para você. A, Hello, beijo. a Clau Brito fala das suas sobrinhas, foi ela que falou. É a irmã? É a irmãzinha, né? Aí é claro que a dona Maria Luísa que escreveu, porque eu conheço bem quando ela escreve coisas. Ela é maravilhosa, essa menina. Deixa eu Tá jogando, aproveitar. Ah, agora jogou. Oh, tá toda toda. é? Bom, a Comunique ou Comunica, eu peço desculpa se eu estiver falando errado, mas conversei muito com esses dias com a Ana Cláudia, né, que tem a parceria com a Mônica. Então, vamos só falar rapidamente como que foi essa questão sua
né, em relação à Comunica, que é quem está trabalhando, te ajudando aí nessa comunicação um pouco mais em massa, né, para que a sua voz possa chegar mais longe, vamos dizer assim. Como que foi esse encontro de você com elas? Bom, eu trabalhei com a Ana Cláudia, Aninha querida, beijo para você. Nós trabalhamos um pouco antes da pandemia, eu acho, tipo em 2018, por aí, numa agência, né, de assessoria de imprensa. Nós cuidávamos de arquitetos, engenheiros, tal, e tinha muito evento, né, casa cor e tal. E, enfim, nós ficamos muito próximas. E aí eu acionei a Aninha, falei, por favor, me ajuda, né? Eu quero divulgar mais meu livro e tal. E apesar de eu já ter trabalhado com assessoria de imprensa, quando é pra gente é meio diferente, né? Assim. Então eu acionei a Aninha. Foi dessa forma. Adoro você, Aninha. Que bacana, que bacana. Eu tinha deixado aqui só para falar um pouquinho então sobre elas, né, que é uma agência de comunicação que tem o objetivo então de criar a conexão e propor ações estratégicas com diferentes soluções para cada necessidade específica. Então, os serviços que elas prestam, né, é assessoria de imprensa, relações públicas, marketing de influência, mídias sociais e produção de conteúdo. Né? Então, vejam, é bacana porque ela acaba abraçando, independente se é uma empresa, se é um escritor, né, acaba abraçando de todas as frentes aí para direcionar da melhor forma possível, que é como você falou, né? Às vezes, fazer para nós a gente às vezes deixa de enxergar algumas oportunidades, né? Uhum, E que uma empresa um pouquinho mais afastada ali, fazendo essa parceria sempre é muito importante. exatamente. E elas são maravilhosas e dão resultados incríveis. Recomendo muito. Que bom. Ó, o Paulo disse que está aí, viu? Fica tranquila. Bom, Obrigada. tá, a gente Eu sabe ouvi que minha afilhada que escreveu para falar das sobrinhas. Tá? então, a Silvia está elogiando aqui a live, diz que está um sucesso. Deixa eu ver quem mais. Ah, tem bastante gente chegando. A Ti Prieto, muito Ah, bom o livro, me não sei. trouxe várias memórias. Porque assim a gente convive, né, desde que nasceu, porque nossas mães são amicíssimas. Então ele é como um irmão para mim e ele viveu algumas aventuras que estão aí de uma outra forma, né, no livro. E falar em livro, quando você está lendo, você lê um de cada vez ou você é daquelas pessoas que consegue ler mais de um ao mesmo tempo? Eu prefiro ler um de cada vez. Já houve uma época em que eu lia um romance junto com um livro mais técnico, mas hoje em dia eu prefiro focar em um e para me concentrar melhor e assim eu sempre falo, né? A gente tem que ler com prazer, né? Não exatamente não por obrigação, mas tem aqueles dias que a gente não tá muito a fim de ler, né? Assim, tá com sono ou quer ver um filme, série, né? Mas aí nesses momentos eu falo, não, deixa eu ler pelo menos 10 páginas hoje. Mas é melhor quando é sem ser por obrigação, né? E eu gosto de sempre ouvir música junto, mas tem que ser uma música instrumental ou que eu não saiba a letra, porque se eu souber a letra eu vou querer cantar. Então, Por falar assim. em música, eu vi no seu Insta que no seu livro tem trilha sonora, é isso mesmo? Tem, até uma pessoa que me entrevistou uma vez perguntou se tinha QR Code, né, direcionando para o Spotify, mas não é exatamente isso. Eu falo os nomes, né, de algumas músicas que marcaram a infância, a adolescência, porque minha vida é permeada, né, por música, sempre, sempre, sempre. A família é extremamente musical, tem muitos talentos, inclusive, tem gente que toca muito bem violão, piano. Tem de tudo, assim. Então eu cresci envolvida nisso, né? Assim, não tem nenhum famoso nem nada, mas a gente cresceu cantando muito, né? Enfim, já participei, já fiz umas peças de teatro também, uns musicais.
E música é minha vida. Inclusive, eu trouxe dois amiguinhos que moram no meu quarto. Paul McCartney, as Sgt. Peppers, só que eu fiz ele hoje em dia, né, como Sgt. Peppers. E aqui, David Bowie, Que fofos. meus amados. Não vivo Ah, sem ouço esses caras todo santo dia. isso é muito legal, isso é muito legal. Eles são muito fofinhos, né? Muito, eu É, sou amada. Eu vou, pra você ter uma ideia, eu já fui acho que nos 10 shows do Paul McCartney. Queria que ele viesse esse ano de novo. Eu vi que ele vai fazer vários shows pela Europa, pelos Estados Unidos. Não vem pra cá, que absurdo. Pelo menos até então. daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele volta. Tomara, porque ele ainda tem bastante energia para fazer show, né? Mesmo com 80 e tantos. Sim. Você fala de São Paulo ou do Rio de Janeiro? São Paulo, São São Paulo. É Paulo. que a Lila é carioca. A Lila é carioca. Entendi. Mas a Adriana é paulistana. Ó, a Clau Brito está dizendo assim: sucesso, orgulho, amei o livro, agora sou eu mesma e não as meninas. Ela que está escrevendo. Obrigada. Ela sempre é um baita incentivo para mim, para tudo. A Me Ana Cláudia está deixando um beijo para você. A bem. ML Galvão está dizendo aqui: o talento da Dri é até a sua voz. Então, em vários conteúdos, ela faz um baita sucesso, né? Eu vi que você também estava tendo aula de canto, né? Sim, eu faço aula de canto, faço online, Uhum. inclusive já para amanhã. Estou gostando muito, porque, como eu te disse, eu sempre gostei muito de cantar, porém eu nunca soube técnica, né, direito e tal. Sempre fiquei cantando no chuveiro, na rua, em qualquer lugar. Eu tenho dó das pessoas que estão sempre comigo, tipo minha mãe, meu namorado, porque eles sempre estão me ouvindo, eu não sei como saber. E eles não me mandam cala a boca. Eu até falo, gente, como vocês aguentam me ouvir o dia inteiro cantando? Aí eu já ouvi coisa do tipo, ah, melhor ouvir isso do que certas coisas que você fala aí pra gente quando você tá brava e tal, né? E, e aí eu resolvi fazer aula, né? Eu comecei neste ano, em janeiro, e é um método muito legal chamado Split Level. É, E eu já senti diferença, assim, na primeira aula. Posso fazer propaganda? Pode sim. Fique à vontade. Chama a escola Renato Herédia. É muito bacana. Aí é isso, estou fazendo. Aí eu participo, né? Eu sou sócia de um clube aqui em São Paulo que incentiva muito a cultura e tal. Então eu faço muita. Já fiz peças de teatro, né, com eles, já fiz apresentação. Tem o The Voice, né, do clube, então também já participei. Ah, eu adoro. Que é para extravasar, né? A arte. Exatamente, exatamente. O Paulo está deixando elogios aí para você. Bom, Ah, vamos falar então de coisa boa. Conta pra gente então o seguinte, como foi esse lançamento, tá? Que você fez aí um evento de lançamento para oficializar ele ao mundo, né? Vamos dizer assim. E depois nos conta como que foi a construção desta capa. combinado. Bom, eu fiz um evento num bar aqui em São Paulo, né? Eu gosto de lugar mais descolado, assim, sabe? Com mesa na rua, com uma pegada um pouco nostálgica também, vintage, né? Então eu fiz no bar de uma amiga minha, lá em Pinheiros, chama Lá Bar. Ó, tô falando muito dos meus parceiros. Fizemos um coquetel lá, foi uma delícia. Recebi pessoas que eu não via, tipo, há um tempão, sabe? Que estudaram comigo ou trabalharam comigo há muito tempo. Foi maravilhoso. E depois teve um evento também no meu clube, que é tipo a tipo a Flip, né? Tipo a Uhum. Flip, feira literária e tal. E eu participei também e foi muito emocionante porque também apareceram algumas pessoas assim que eu não imaginava que iriam, sabe? Sabe quando você convida e você fala, ah, mas duvido que essa pessoa vá.
E a Aham. pessoa foi, não só foi, como já falou que leu, já fez toda uma resenha aí, né? E gostou bastante, e inclusive uma psicóloga minha, né? E eu até falo, tá vendo? Tá vendo o que você fez comigo? O que você tirou dessa cachola aqui, né? Que tava lá no fundo, né? Você me fez desbravar, né? Tantas coisas. E, enfim, aí foram esses lançamentos, né? Pela Uhum. Ai, que é super parceira também. Eu descobri por acaso no Google e eu amei. E aí, em relação à capa, eu queria algo que mostrasse mesmo algo bem do universo feminino, né? Tem homens, eu vou te falar, tem homens que se incomodam um pouco com a imagem, falam, ai, útero, né? E com o título também. Mas, enfim, eu queria algo bem colorido mesmo, que chamasse bastante atenção e que representasse isso. Uma mulher, aqui pode parecer também tá grávida, né? E muitas flores, porque é fazendo também uma analogia à vida, né? A casa, ao que ela pode fazer para se conhecer melhor, né? Se explorar. E como trata muito assim da maternidade, eu resolvi usar essa palavra útero. Eu estava tentando fazer uma licença poética, assim, relacionando o útero com a alterada, com alguma coisa do tipo, né? Porque fala muito assim de emoções, assim, né? De coisas que a gente vive, assim, a flor da pele, né? Descobertas. Fala assim, tem a Lila desde a infância até a fase adulta, assim. Então, ela passa pela escola, né, pelo mercado de trabalho, por relações amorosas inúmeras, fala muito da família, né, da importância, né, de ter uma família que incentive você a fazer o que gosta, né, que invista em você, né, tipo, no, Uhum. no estudo. E graças a Deus eu tenho uma família que sempre proporcionou assim muitas coisas para mim, né? Minha mãe, Cristina, que está aqui, meu pai, eu não sei se tá, mas enfim, eles sempre proporcionam coisas boas, né, para mim, para o meu irmão, assim, em relação a isso que eu te falei, né, de esportes, principalmente. E tem até uma passagem aí no livro que eu falo de problema de coluna. Isso é a Dridri aqui, né? Eu descobri 12 anos, eu fui fazer aula de remo e o meu professor, quando eu fui fazer alongamento, ele viu que um lado das costas era mais saliente que o outro e falou: Nossa, você tem escoliose, né? É, Você nunca foi ver isso? Você não sabia disso? Não. Vai ver isso. Aí eu falei para minha mãe, aí minha mãe foi atrás, né, de ortopedista e tal, e nós fomos. E aí, enfim, acabou que eu tive que usar um aparelho, que é o colete, que era um troço que era aqui assim, né? Desciam Uhum. 2 ferros atrás, um troço de couro na cintura, e eu tive que usar isso bem na minha adolescência, né? Não, Puxa. é um trauma, assim, porque imagina, a pessoa tá virando mulher, né? Tá, o corpinho ali tá se desenvolvendo, não sei o quê, aí vai na escola, quer se exibir, né? Para os gatinhos e não sei o quê. E, tipo, tem que usar aquele aparelho, eu tinha que usar o tempo inteiro. E eu só podia tirar para tomar banho e praticar esporte. E aí, assim, eu usei 2 anos isso, né? E eu não gostava de mostrar. Então, às vezes estava um calorão e eu estava de moletom e com um lenço no pescoço para cobrir o ferro que tinha aqui, né? Mas, Uhum. enfim, isso freou a curvatura, né, da escoliose. E graças né, a minha mãe, graças a todos os tratamentos, tal, eu não fiquei uma pessoa torta. Inclusive, é outra coisa que eu exploro muito no livro também, a importância de descobrir certas coisas, sabe? De diagnosticar certas condições antes, né? Uhum. E isso, a escoliose, é uma delas,
né? Porque como eu estava ainda em fase de crescimento, dava para fazer algo para brecar. E Sim. depois eu acabei operada também, porque eu tinha também lordose, era toda zoada, mas aí já corrigiu tudo. E aí, outra coisa, eu falo de endometriose também, né? Eu falo de trompas obstruídas e da importância da pessoa fazer. Mulheres, façam os exames sempre, 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 sabe? Os exames femininos, mamografia, ultrassom, todos de lá de baixo, né? Porque é muito importante isso, da gente checar e se cuidar, né? Porque hoje Sim. em dia existem tantos métodos aí para barrar, né, coisas ruins aí que possam acontecer, né? Uhum. Sim. Até agora eu lembrei que eu vi um documentário do Cazuza, né? E que ele, assim, ele compôs, né? Era um gênio, ele compôs e cantou até o fim da vida dele, né? E aí eu fico pensando na AIDS, né? Porque se fosse hoje em dia, ele podia estar aqui, né? Ainda. Pelo menos de AIDS, acho que ele não teria morrido. Então, eu sei, é meio forte, né? Essa analogia que eu fiz, mas só falando assim da importância do diagnóstico, né? Sim. Uma certa antecedência, assim, o diagnóstico o quanto antes possível, né, para poder tratar. Exato. Essa sua obra, né, Útero Florido, ela está dividida em capítulos ou você traz como um diário da sua protagonista? Porque você falou que a gente vem crescendo com ela, mas você deixa muito claro essas fases ou você vem de forma não linear? Como que você construiu a sua narrativa? As fases estão bem claras, porém não estão apresentadas de forma linear, porque eu começo falando um pouco da infância, depois eu vou para a adolescência, fase adulta, mas depois eu volto várias vezes, né, para a infância, aí eu vou para adulto de novo. É uma miscelânea, é tipo a minha cabeça que é bem bagunçada, assim, bem, não tem assim muito sentido, algumas coisas. Mas se o pessoal ler do início ao fim vai entender, né? Não, certeza vai entender, com certeza vai entender, mas é que não é realmente uma coisa, ela nasceu, cresceu, aconteceu tal coisa, foi para a escola, foi para a faculdade, não está exatamente assim, né? Uhum. Mas tem de tudo, né? O que eu te falei fala da escola, do trabalho, dos relacionamentos em geral. E eu fiz também meio que um compiladão, sabe? De várias histórias que eu já ouvi, assim, de mulheres, sabe? De Uhum. frustração no trabalho, de assédio moral, assédio sexual. De morte, né? De pessoas próximas. E como isso interferiu na vida delas, né? Para o bem ou para o mal. Falo de situações no trabalho assim que são meio desagradáveis, né? Que a pessoa não é tão valorizada. Eu acredito que é muita situação que muitos de nós, né? Porque o Uhum. livro também é para homem, tá? Apesar de chamar útero florido, é para todos que viveram num útero, né? Então, então traz muitas cenas assim, sabe, do cotidiano assim de pessoa que tentou fazer uma coisa e desistiu, e do outro que passou por perrengues e não sei o que, não desistiu e alcançou algo, sabe, que nem ele esperava. Mas eu falo muito assim, num geralzão, assim, da importância mesmo de correr atrás, né, do que quer e de brigas entre familiares, né, entre pessoas, mas que mesmo essas brigas são importantes para a evolução, Sim. né? Tem uma parte que eu até falo é, de histórias bizarras assim que aconteceram numa família que ai meu Deus, eu não sei se eu devo falar. Se não quiser, não precisa, não tem problema. Não, agora eu vou falar.
de É por pessoas, sua conta e risco. de pessoas que têm uns desejos sexuais meio diferentes, a ver com cemitério, por exemplo, ou a ver com animais. Eu falo um pouco disso, mas isso não é uma história minha, tá? Por favor. Vou tomar um gole do meu suco de melancia aqui. Eu vi no seu Insta algum vídeo que você falou que você frequentava uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Isso. Onde Nós seria? Essa fazenda era numa cidade chamada Amambai, era perto da fronteira com o Paraguai, perto de Ponta Porã. Uhum. Nós passamos praticamente a vida inteira indo para lá, né? Eu, minha família, né? Os meus pais, meus irmãos e também meus tios, meus primos. É, Nós íamos, tipo, vai no início das férias de janeiro ou no início das férias de julho, é, e passávamos ótimos dias lá, maravilhosos. O frio era muito rigoroso, assim, tanto que a gente às vezes acordava assim, olhava para a grama, um monte de gelo, né? Porque geava a noite inteira, era sensacional. Ai, andávamos a cavalo, fazíamos gincana. Eu sou um pouco nostálgica, né? Mas assim, foi uma infância sensacional. Aliás, uma vida, né? Sensacional, porque esse contato com a natureza é muito importante, né? Hoje não tem mais essa. Era uma fazenda no Mato Grosso do Sul e uma no interior de São Paulo, em Andradina. Não tem mais essas fazendas, mas a minha irmã fez o favor de resgatar o mato nas nossas. Ela mora no sul de Minas. Então, graças a Deus, hoje nós temos a oportunidade de ir para lá, de explorar a cachoeira, sabe, a montanha, é, comida de fogão a lenha, é, tomar chá de erva cidreira, pegando a erva mesmo do mato, Aham. né? Então aí elas bem sabem, elas fazem um chá muito gostoso. É, ai, é, Hoje, ainda bem, sério, porque eu não consigo ficar longe da natureza, sabe? Tanto que às vezes eu Uhum. até falo como que eu vivo em São Paulo ainda, porque eu não combino muito com a cidade, sabe? Apesar de eu ter um ritmo de vida meio frenético, assim, querer abraçar o mundo, amar ir a shows, né, a peças de teatro e tudo mais, mas eu cada vez que eu volto de lá do sul de Minas, tipo ontem eu voltei, eu me deparei, sabe, com trânsito, com esse monte de prédio, com a fumaça. Eu falo, gente, não, não. Eu falo, eu só aguento morar em São Paulo, eu acho, porque eu faço home office, porque eu faço tudo de bicicleta. Se eu Uhum. tivesse que pegar trânsito todo dia, tipo, tem gente que pega, sei lá quantas horas na marginal para ir, sabe? Sim. Não dá, não dá. Eu aposentei minha carta há muito tempo de carro, né? E eu, quando eu preciso ir para um lugar mais distante, eu vou de metrô. Claro que assim, não vou ser hipócrita também, né? Tem meu namorado que é meu motorista particular, então, é... então a gente acaba fazendo bastante coisa de carro também, mas de preferência nos finais de semana, né? Até porque ele mesmo tem a empresa dele, aí ele vai nos clientes de moto, porque se for para ir de carro, meu Deus do céu, eu Sim. não, eu não combino com isso. É, eu. Já trabalhei fora de casa também, já tive, mas assim, foram raras as vezes que eu trabalhei longe. Tipo, uma vez eu Uhum. trabalhei em Alphaville, aí eu tinha que ir de ônibus, né? De fretado. Aí o resto era tudo a pé, de bike. Entendi. Eu perguntei pela fazenda porque eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ai, que maravilha! Nós né? temos parentes lá, inclusive. E então, assim, apesar de eu ser de Santa Catarina, eu já estou mais para cá do que para lá, né? Mas eu te entendo muito essa questão da natureza, da fazenda, né? E é muito importante esse contato, na verdade, faz com que a gente possa renovar as energias, né? Para Exato. enfrentar mais um tempo aí na cidade, nessa correria que é, né? Ai, total, total. Quando
fazer essa conexão, né, com a terra, com o mato, né? E Sim. os cheiros também, eu amo o cheiro do mato, né? Assim, e o cheiro de fogão a lenha. Toda vez que eu sinto, eu lembro das comidas lá da fazenda, da minha avó, tudo. Você está com o seu livro aí? Ô, tá aqui do meu ladinho. Eu vi que você abre às vezes em alguma página e você lê. Você separou alguma coisa ou você abriria também em uma página É qualquer? tudo É na cara e na coragem. improviso. Vamos lá. Posso É, ler? por favor. A maior prova de amor, no entanto, foi encarar a casa do Golias, pai dela, no interior do Rio de Janeiro. Um lugar que parecia cenário de documentário sobre acumuladores. Coisas infinitas, espaço limitado e uma vibe quase apocalíptica. Enquanto ela olhava ao redor com um misto de vergonha e desespero, Vini simplesmente sorria e dizia: Tá tranquila, amor. Eu já sobrevivi a coisa pior. Porque, no fim das contas, para ele, estar ao lado dela valia cada roubada, cada bolinho seco de festa infantil e até mesmo a falta de espaço para andar na casa do sogro. Tô até imaginando a cena. Olha, foi uma parte muito importante que eu abri. E juro que eu não tinha marcado, porque eu não sabia que você ia pregar essa peça em mim. Mas assim, isso parece até que é um sinal, sabe? Porque uma pessoa que está precisando urgente desacumular, desacumular. É o desapego, né? Você sabe que eu sou peregrina, né? Eu faço de vez em quando alguns caminhos, ando meio acomodada, mas eu, né, me considero assim uma peregrina e de vez em quando eu ponho a mochila nas costas e vou, né? E a gente aprende a fazer o desapego, porque você carrega tudo. Então você não pode carregar o que é desnecessário. Nossa, total, total. Depois me dá umas aulas, por favor, porque meu namorado gosta de moto e ele fala, mas pra gente ir, você vai ter que ir com uma mochilinha só, né? Não, e eu nem sou aquele tipo que casa inteira para viajar, mas eu tenho que fazer um exercício de pegar essa mochila para a gente viajar mais de moto. E para onde que você já foi? Eu fiz o Foi caminho de Santiago. Fiz ele que abriu as portas, né? Que eu vi que era um universo muito bacana. E aí aqui no Brasil eu já fiz ali no interior de São Paulo para ir para Nossa Senhora ali Aparecida. Pego o interior de Minas, São Paulo. É um caminho até muito difícil por causa das montanhas, né? E quem faz ele faz qualquer outro, né? oh, Porque o Santiago, o caminho de Santiago ele é longo, mas ele não é tão assim. E no Rio uhum, Grande do Sul tem diversos, tem em Santa Catarina. Então, às vezes, eu me programo, né, para ir fazer. Né? Mas ultimamente a gente tem tido assim um carro de apoio, né? tá, Porque chega no meio do caminho e a gente fala assim, não tô aqui para sofrer, né? Eu tô aqui para passear, para sim. essa experiência. Então, às vezes, não preciso carregar o peso, né? Uhum, Mas lá em Santiago eu carreguei, né? Porque não tínhamos o carro de apoio, essas coisas todas, né? Nesse sentido. Mas é muito bacana, eu sempre recomendo, né? tá. Mesmo que seja algo de uma semana, alguns dias, vale a pena, porque a gente sai dessa tecnologia, né? Olha, Então, é o qual momento em que a foi gente. o Oi? máximo o máximo que você já andou de uma vez só, assim, sem parar para descansar? Qual que foi o máximo? Ah, foi, acho que uns 10 horas de caminhada. 10 horas de Tá, caminhada, que na verdade foi o da Espanha lá, né? Aqui os trechos são menores, né? tá. Mas lá não tinha como voltar atrás. Ou você dormia no meio no mato onde você estava caminhando, ou você seguia até o próximo ponto, né? Mas assim, como tem muita gente, você pega aquela energia do povo e vai, né? Sim, E vai sim. porque você não está É sozinha. corrida, né? Também eu já participei, faz muito tempo que eu não corro, mas eu lembro uma vez que eu fiz uma corridinha do Pão de Açúcar de 10 quilômetros e eu lembro que as pessoas se incentivam muito, né? Não, não para Sim. não.
trota então, pelo menos, tal. É muito Uhum. gostoso ser, né? Sim, Quero até sim. voltar. Não, correr não é comigo, eu sou de caminhar mesmo. Eu admiro quem corre. Corri muito, mas faz tempo que eu não corro. Mas eu caminho bastante também. Mas nunca fiz o que você fez, mas ainda quero. É uma experiência muito boa. Deixa eu te Imagino. perguntar, Adriana, dentro dos seus textos, né, do seu material que você criou, ficou muita coisa de fora para um possível volume 2? Ficou. Hoje você se pensa em continuar na escrita? Ou foi uma aventura? Não, com certeza eu quero continuar. Bom, eu trabalho com a escrita, né? Mas não exatamente com essa escrita. Eu trabalho com marketing, quero continuar trabalhando com isso e, paralelamente, escrever mais livros, né? Eu sou viciada nisso, sobrou muita coisa assim. E até já estou começando uma nova aventura. Porque eu acho que quando você escreve, você se descobre também, né? Você se esvazia, né? É muito terapêutico, né? Eu acho que todo mundo devia começar assim, sei lá, porque tem gente que não, às vezes não sabe como pôr para fora, né? Não fala Uhum. muito, não, sei lá, não extravasa muito, né? E as minhas formas de extravasar são praticando esporte, cantando, né? Como eu já disse, e escrevendo. Escrever, nossa, ajuda, faz aquela limpeza mesmo, né? Cerebral, assim. É libertador, não é libertador a gente ter, assim, principalmente numa narrativa de ficção, que a gente possa construir a nossa história e decidir o rumo que a gente quer. Não é Isso, gostoso? isso que é o melhor, tipo, realizar tanto sonho, né, do seu jeito, ali, pelo menos no papel. Dá a impressão que até aconteceu, né? E nem eu já ouvi uma pessoa falando uma vez para outra, não, porque você é muito consumista, não sei o quê, vamos começar um exercício que você vai na loja, você só vê, você admira bastante aquilo lá, aquela blusa, não sei o quê, você não compra, mas você vai ver que a sensação é muito parecida. Eu nunca passei por isso, nunca nem tentei para falar. Ou então uma comida, né? Você tá É, quieta, assim, aí é sacanagem também, né? Ficar olhando a comida, sim, sim. passando, né? Mas existe gente para tudo, né? Existe gente que usa umas técnicas assim que a gente não consegue entender muito bem. É. Eu confesso que, como consumidor, eu sou muito boba. Eu, às vezes, gasto algo desnecessário, Ah, né? sim. Por exemplo, gastei um tempo atrás R$ 800 em Playmobil. Aí depois eu fiquei me questionando, putz, olha a M que eu fiz, né? Nossa, a sua Mas casa inteira é Playmobil, pelo jeito, né? é Então, porque todo. eu fiquei com uma vontade, porque quando a gente é adolescente, a gente às vezes não tem o dinheiro que agora, depois de adulto, a gente pode articular ele, né, de É, uma outra forma, é né? isso, é isso. Tipo, eu já passei umas vontades aí, por exemplo, mesmo já trabalhava há muito tempo, tal, mas o salário não ajudava muito. Então eu passava umas vontades. Aí hoje em dia eu penso, gente, hoje eu posso comer em tal restaurante, hoje eu posso comprar tal coisa, posso fazer tal viagem, posso, mas às vezes eu exagero um pouco, assim, comprando, sabe? Principalmente é, de madrugada, né? Um pouco antes de dormir, com o celular ali. Ah, vou entrar na Amazon só para ver um negocinho rapidinho. E, e aí acabou. Nossa, o que eu já comprei assim de madrugada, sabe? Dá aquele ímpeto. Eu não sei o que acontece com a dopamina, com sei lá o quê, para você comprar de madrugada. Para mim, né? Pelo menos. Aham. Ai, já comprei umas coisas totalmente desnecessárias, sabe? Aí acorda no outro dia e fala, puxa, por que eu fui fazer isso? Não, já aconteceu de eu comprar, por exemplo, perfume que eu usava na adolescência, comprar adulta sem sentir, sem perceber de novo se eu gosto ainda do cheiro, né? E comprei e quando chegou, meu Deus, nada a ver comigo esse perfume, que doce, que
comprar tênis e comprar. Nossa, minha mãe e minha irmã que se dão bem nessas, porque o que eu já comprei de tênis que eu olhei e falei, ah, não, não quero, não quero. Ou perfume mesmo. Minha mãe já ganhou vários. Só que aí eu cheiro nele e falo, nossa, eu gosto, assim, mas eu não pego de volta, não. Eu só fico sócia daí, né? Eu vou faço umas visitas a mais para poder usar um pouquinho. É, E escuta, Adriana, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? que eu já recebi. Largar algo que estivesse me fazendo mal, assim. Já aconteceu tanto com o trabalho, Uhum. né? Que era um trabalho que eu ia ficando, né? Porque tinham boletos, né? E tal. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, ter ficado num lugar porque não tinha outra opção, né? Uhum. Mas me libertar, assim, pedido de demissão, porque eu falei, não, não, chega, não é para mim. E também em relação a namoro, né, tóxico e tal, e partir de mim, né, o término, às vezes mesmo gostando, mas falar, não, chega, tá me fazendo mal e eu ouvi, né, conselhos de muitas e muitas pessoas, muitas, e elas me ajudaram bastante. Sim. É que às vezes a gente está tão envolvida que a gente não consegue observar, né? Mas é com a maturidade que a gente vai conseguindo, na verdade, colocar na balança se vale a pena, seja um relacionamento amoroso, seja uma questão profissional, né? Até que ponto vale a pena ganhar dinheiro, né? Então, Né? eu assim, eu tava desde que eu saí da grande empresa, que eu disse, né, que para mim foi um presente, eu peguei uns trabalhos, né, uns freelas e tal, e já faz um bom tempo, não faz tanto tempo assim, já faz um ano que eu trabalho para um clube, para o marketing de um clube, e eu escrevo de cultura, gastronomia e esportes. Ou seja, só o que eu mais amo na vida. Então é muito gostoso, muito. E aí, paralelamente, eu estava com uma outra empresa também, só que aí o perfil de cliente não tinha nada a ver comigo e estava me sugando a alma, sabe? E eu falei: não, 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 não preciso disso, não quero, porque já aconteceu lá atrás, como eu disse, já de eu ter que ficar numa determinada empresa porque tinha as contas. Então, aí dessa vez eu falei: não, não, não quero. Não. E aí pedir demissão assim me fez tão bem. Sim, a gente consegue dormir no outro dia, né? É. Não, e eu tava cada vez mais estressada, eu tava tratando todo mundo mal, e mesmo conversando com as pessoas desse meu outro trabalho, né, que eu dispensei, elas olhavam, eu não conseguia nem disfarçar a minha cara, assim, sabe, nas reuniões. Uhum. Falei, não, não quero. E eu acredito que quando você faz alguma coisa assim pro seu bem, parece que você atrai, né? Aquela coisa do universo, né? Da energia. Ó quantas mãos eu tenho, ó. Da energia e tal, eu acho que é um circuito ali, né, que vai te fazendo um bem, né? Uhum. Eu acredito muito nessa movimentação, sabe? Sim, sim. Vamos, ó, nós já estamos indo para uma parte já finalzinha. Vamos então só, na verdade, assim, falar mais um pouquinho. O que que o leitor ou a leitora, de forma resumida, vai encontrar aqui dentro? Vai encontrar um estímulo para viver bem, com alegria, com saúde. Não é de autoajuda, tá, gente? Mas é uma história leve, né? É uma história que eu acho que muitas pessoas podem se identificar, né? Porque fala muito de superação, fala muito de escolhas, fala de abrir mão de certa. É mais ou menos isso que a gente estava falando, de abrir Uhum. mão de coisas para conquistar outras. Né? Então, e outra, esse incentivo aí de você ir atrás, né, dos seus sonhos, no caso, não é que eu não vou dar spoiler aqui, mas quando a pessoa quer muito uma coisa, sabe? Por exemplo, trabalhar numa empresa.
Aí ela fala, nossa, eu nunca vou conseguir um cargo nessa empresa, não sei o que. Eu conheço uma menina que foi atrás da Dengo, sabe, de chocolate, no LinkedIn. Ela não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Ela foi atrás e ela foi chamada. E hoje ela é, sei lá, CEO da Dengo. Olha. Entendeu? Foi assim. E tem gente que às vezes nem tenta, entendeu? Então o livro traz muito isso, sabe? De você tentar, de você ir atrás e de você relevar certas coisas, certas interferências, né, externas de pessoa, porque existem pessoas negativas, né, no Hum. mundo que querem estar para baixo, existem as positivas, então para você se agarrar naquilo que você quer e conseguir, né, isolar aquela nuvenzinha, né, que te quer acabar com você de repente, entendeu? Mas isso é o que você falou, né? A maturidade traz bastante. Uhum. Você também tem alguns exemplares para que possa sair aí de você, ou você direciona a compra pela editora ou pela Amazon? Como você está trabalhando essa parte agora de vendas? Eu tenho alguns exemplares comigo e o livro está na Amazon, né? E tem versão e-book, inclusive você Uhum. pega até nessa versão e-book, eu acho, não sei. Sim. E por enquanto eu não coloquei nas lojas físicas, mas em breve a obra estará lá. Eu vi Mas que por na. mesmo, a Aham. Amazon ou fala diretamente comigo. Legal. Eu vi que na Amazon e na editora, né? Isso. Tá. Eu vi que na Amazon ele tá no formato Kindle, mas não tá no Kindle ilimitado. Existe a possibilidade de algum tempo também ficar no ilimitado, que é onde as pessoas podem pegar como emprestado? Existe, é uma possibilidade também. Eu posso conversar com a editora. Uhum. Você me deu uma boa ideia, né? Inclusive. É porque, na verdade, a Amazon Ilimitado nos permite conhecer, às vezes, autores que a gente não conhece, né? Então, a gente, às vezes, dá aquela folheadinha e fala, nossa, gostei da escrita. E aí, começar a comprar sempre, né, o livro desse autor ou dessa autora, né? E o autor, ele, de certa forma, ele ganha por páginas folheadas, páginas lidas. Então, querendo ou não, ajuda todo mundo, né? Ah, Ajuda quem quer conhecer a obra, né? Quem o autor, mesmo que um pouquinho, mas é uma ajuda, vamos dizer assim, né? E todo mundo sai ganhando, né? Todo com, mundo sai ganhando. com certeza. Obrigada pela dica. Eu vou conversar com a editora, assim. Editora Haikai, cadê você? Às vezes dá na programação como um passo futuro, né? Porque às vezes eles têm também as etapas a serem cumpridas até para poder dizer, olha, novo lançamento, formato Kindle ilimitado. Isso também é legal, né? Você ter mais um pouco como divulgar. O físico está saindo a quanto? O físico na Amazon tá 49 Uhum. e o e-book 28. E saindo com você é o mesmo preço da Amazon. Ah, a gente pode negociar. Mais a marquinha de batom, né? Mais o beijo da autora, né? Não, né? Bom, Adriana, você já falou que tem ideias para um projeto futuro, né? Vamos deixar então, vamos ficar na expectativa, né? Que você diz que está aí amadurecendo, porque ficou algumas coisas ainda de fora. Qual seria essa programação daqui para frente? Um livro por ano, um livro a cada 2 anos? Como você se vê enquanto escritora? Ah, eu quero começar assim, humilde, né? Com os pés no chão, um livro por ano, acho que tá legal. Joia. História tem até eu morrer, né? Inclusive, esses dias eu estava até conversando com a minha sogra, né? Mãe do Paulo Roberto, que está aqui, até porque é minha única sogra, né?
Ela estava me contando umas histórias que ela cresceu em fazenda, né, também, e estava contando que ela trabalhava lá no canavial e que o pai cuidava do porquinho e a vaquinha atolou, não sei o quê. E eu falei, nossa, você tá me dando muitas ideias. Eu posso começar a rabiscar aqui, vamos fazer um livro? Vamos, nossa, mas eu não contei nem sei lá, 10. Falei, então pronto, vai ter material aí, já vai ter o livro. Então, assim, tudo acaba virando referência, né? Tudo, você Sim, observa as pessoas, o comportamento das pessoas no metrô, na rua, né? Como a pessoa te atende na padaria, como que é o caixa do supermercado, como que é o Uber, né? Tudo é sim. material para você usar. E às vezes a gente tá num lugar, mas não tá naquele lugar, porque a cabeça tá pensando em outra coisa, né? Já tá pensando numa história, num enredo. Nossa, e uma coisinha vira uma coisa gigantesca, assim, né? E assim, você falou, né, disso da presença, né? Eu pratico yoga com uma mocinha chamada Helena e, e ela sempre fala, bom, acho que todo mundo que faz yoga, né? O professor fala disso da presença e tal. E como é importante, né? A gente tá no lugar, né? A gente tá aqui Uhum. entrado aqui, apesar desses devaneios todos, né? Mas é bom a gente estar curtindo aquele lugar, porque, sei lá, hoje eu vejo, principalmente aqui em São Paulo, como as pessoas têm pressa para tudo, né? Eu mesma estou sempre pedalando com pressa, andando com pressa, estou na padaria com pressa, às vezes a gente nem tem compromisso, né? Depois, até Uhum. tem, mas não é uma coisa tão urgente. Então Sim, as pessoas estão bem alucinadas, né? Por isso que eu gosto também de ir para a natureza, né? Porque aí dá aquela respirada, né? Aquela relaxada e tal. Então, todo mundo tinha que fazer isso, né? Tirar o pé do acelerador um pouco. exato. No começo da live, você falou que estava lendo um livro. Que livro você está lendo? Tá bom, vai, eu vou mostrar o livro aqui para você. Peraí. Este livro aqui, ó. A Montanha Mágica de Thomas Mann. Conhece? Não, não Ele é conheço. muito bom. Ele tem só 850 páginas. Básico, né? Mas se eu Dá para ler, ver, tipo, 15 por dia, mais ou menos, dá para matar em 2 meses. dá para sentar e num tapinha ler ele, né? Tranquilo. Não, e fora que ele tem umas partes pesadas, assim, sabe? Bem Uhum. densas. Então não é, tipo, um romancezinho, assim, para você relaxar. Não, ele te faz refletir muito, assim, sobre Sim. política, religião, sobre a vida em geral. Que Uhum. se passa no sanatório. Só que é um cara que não tá doente, não tem nada. A princípio, né? Parece que o cara não tem nada. Ele tá acompanhando o primo lá e tá fazendo umas experiências lá, mas aí ele começa a descobrir umas coisas. E aí tem muitas isso de analisar comportamentos também. Entendi. É É, aprender com eles. eu não te perguntei qual que é o seu gênero favorito na leitura? Olha, é, eu acho que é mais romancezinho mesmo, mais tranquilo, sabe? Eu gosto Uhum. muito de ler biografia também. Inclusive, já li desse carinha aqui, né? Já li do parceiro desse, que está lá no céu. Enfim, do Lobão, do Tim Maia, da Rita Lee. Mas eu gosto. Hã? Não, você gosta de? Eu gosto de história, né? De romance. Não, de história também, né? Do mundo, do Aham. Brasil. Eu tô achando muito engraçado essa Tem aquele quadro, né, do Da Vinci, mas acho que é do Da Vinci, né? É, Enfim, eu gosto de romance, assim, eu não gosto de coisa muito bobinha, muito óbvia, né? Uhum.
O meu namorado até às vezes fala, nossa, Adriana, por que que você tá lendo uma coisa assim tão pesada, tão deprê, né? Porque quase sempre é de gente louca, é de gente que sofreu muito. Por exemplo, eu li aquele Um Defeito de Cor, é que eu não lembro o nome da autora agora, mas é sobre a escravidão, é sobre uma menina que veio para cá num navio negreiro, né? E que passou por coisas horrorosas dentro do navio e fora, sabe? De Uhum. preconceito, de violência, de tudo mais. Então, quase sempre os livros que eu leio têm a ver com, com violência. Tem, quase sempre tem violência. Quase sempre. É o básico, né? É. Não, é. Eu procuro evitar, eu já nem assisto televisão ultimamente, né? Olha, Porque. Oi? um dia eu chego lá, é É. um projeto aí de vida. É que depende, eu consigo às vezes. Tem gente que por conta da profissão precisa estar antenada, né? Mas eu optei então não assistir e direciono muito, né? Não só a leitura, quanto séries e filmes também. Mas eu queria te mostrar que eu também tenho Ai, que os meus aqui. lindo! Na verdade, são os meus Você, Não, são os meus personagens. que Eu máximo! Eu mandei quero. fazer. Você pode fazer da sua personagem também. Opa, eu quero sim, com certeza. E aí eu coloquei no na garrafa PET para não pegar poeira. Boa! Nossa, eu fico preocupada às vezes com isso. Os meus nunca tomaram banho, já tem mais de 2 anos que eles estão morando aqui comigo, eles nunca tomaram banho. Essa ideia aí é muito boa. Ah, obrigada, obrigada. É o nome da autora aí do É, a seu. Regina Celli está dizendo um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves. Obrigada, Regina. Regina sempre está nos acompanhando, prestigiando. Chegou ainda há pouco, mas ela sempre está aí com a gente. Obrigada. É, bom, Adriana, deixa sua mensagem aí para a gente encerrar com chave de ouro aí. Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos aí ao meu útero florido, tá? Eu acho que vocês vão se divertir muito, vai ser muito legal para vocês, porque acho que cada pessoa pode se identificar com um pedaço. Acho que com todo livro é assim também, claro, né? Mas eu quero muito mostrar assim, histórias reais, né? Histórias positivas, né? Para que a vida seja cada vez mais leve, gostosa. E como eu já disse, o livro não é de autoajuda, tá bom? Tá certo, maravilha. Olha que delícia conversar com você, conhecer um pouquinho mais aí, né, da sua personalidade, da sua vibração positiva, né? Eu tenho certeza que quem esteve conosco aqui esteve, né, com as energias positivas lá em cima, super alto astral, tá? Nada. É, te desejo muito sucesso, que seu sonho se realize. Né? Porque eu também já passei dos 40, mas você está na minha frente, porque você tem namorado, eu estou encalhada ainda. Então, Imagina, tá mais próximo. Vai dar sozinha nunca, né? sozinha nunca, Muito, amiga. muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei você também, Natasha. Muito gostoso o papo aqui. Me diverti a valer. Me senti em casa. Bom, O meu drink, que não é um drink, é um suco de melancia. mas passa por um drink. Opa, obrigada pela oportunidade. Depois eu vou vasculhar aí nos seus personagens também. Então tá joia, gente. Um beijo. Obrigada, Adriana. Eu desejo sucesso Pra para você. você e a todos Obrigada. que estiveram aqui. Um beijo grande e até a próxima live prosa com a autora ou apresentação e análise de livro também. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo.